Lição 10. O Espírito Santo e a obra missionária. A leitura bíblica em classe está em Atos 13, que todos sabem que é um grande capítulo sobre missões. E o texto áureo é Atos 1, versículo 8. Isso foram palavras do Senhor Jesus. Recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos, que poucas vezes na Bíblia Deus concede autoridade. Deus concede mais poder. Não devemos confundir poder com autoridade. Há pessoas que elas têm poder de Deus, mas devido a desmandos, Deus retira a autoridade. E daqui a pouco o poder acaba. Lembremos que poder vem de autoridade. O Senhor Jesus, antes de voltar para o céu, disse: é-me dado todo o poder. Não se esqueça que a palavra ali, poder, significa, ao pé da letra, autoridade. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A lição, ela está dividida em 3 tópicos. A grande comissão, ou seja, o mandato que o Senhor Jesus entregou a todos eles. A Bíblia diz que quando ele falou para os seus discípulos, dizendo, ide por todo o mundo, observamos que ele não disse, ide os pastores, ide os presbíteros, ide os diáconos, ide os evangelistas, ide os anciãos. O ide é para todos, de maneira indiscriminada. A grande comissão, o segundo tópico é a urgência da obra missionária. E o terceiro é a assistência do Espírito Santo. A grande comissão, ou seja, o grande mandato. Por que é tão grande assim? Todo mandato que se recebe, quando é legítimo aqui na terra, por exemplo, vereador ou deputado, ou presidente de uma universidade, diretor de uma empresa, na igreja, um encargo, tudo isso, se é legal, é muito importante, mas nada é igual a esse mandato extraordinário do Rei dos Reis, que se trata de um mandato, de uma ordem para ganhar o mundo para Jesus. É a grande comissão. E nesse assunto, deixe-me deixar alguns pensamentos com o pessoal da escola dominical. O texto áureo diz, primeiro em Jerusalém. Pode ver em sua Bíblia. Primeiro em Jerusalém. O que é que representa Jerusalém hoje? O que era Jerusalém naquele tempo? Era a cidade onde estava o sacerdócio. Era a cidade onde estava a lei. Era a cidade onde estava a direção. Jerusalém era a capital da nação, do povo eleito de Deus. Significa que nós devemos fazer o quê? Começar o evangelho em casa. Jerusalém, que significa casa, no sentido figurado. Começar em casa, começar entre nós. Mas em seguida o texto diz em toda a Judéia. E a Judéia fala num certo sentido de quê? De religião. Daí vem a palavra judaísmo. A Judéia era a terra da religião, a tribo de Judá. Mas em seguida o versículo diz, e Samaria. Agora a mensagem, o versículo ficou ainda mais convidativo, porque Samaria, como todos sabem, era uma região mista, inclusive uma região até odiada pelos judeus, devido à história do passado, enfim. Pois bem, é o que Jesus nos manda fazer. Samaria, todo mundo conhece a história maravilhosa de Jesus e a samaritana em João capítulo 4, como havia preconceito. Entretanto, foi lá que Jesus parou junto a uma fonte e resultou naquele avivamento. Então, não esqueçamos de começar a pregar o evangelho dentro de casa, mas também à nossa volta, a Judéia, mas também em Samaria. Isso aqui já é missões, porque Samaria, minha gente, envolvia as nações. Samaria era uma região povoada de povos, e depois diz até os confins da terra. Essa palavra confins, no original, é o mesmo termo que gerou a palavra escatologia. Para você que estuda escatologia, deve ficar com esse pensamento. Significa que a igreja, eu e você, temos o dever de evangelizar em qualquer tribo, em qualquer região, em qualquer etnia, em qualquer grupo,
porque o termo usado no original é o que equivale à escatologia, ou seja, até o fim último. O segundo quesito, o segundo ponto da lição, que é a urgência. Por que essa urgência? Porque o homem sem Jesus está perdido. Ou seja, nós estamos vivos agora, poderemos daqui a pouco estar mortos. Há muita gente hoje que pensava estar viva e de repente faleceu. A nossa vida é incerta. Então, qual é o melhor? Fazer seguro de vida com Jesus Cristo. E, para isso, o evangelista, o ganhador de almas, é a peça-chave. Urgência. É muita gente que hoje está na perdição por culpa nossa, devido ao nosso descaso. E o terceiro ponto da lição, que é a assistência do Espírito Santo. Isto é maravilhoso. Ou seja, não estamos só, ou sóis. O Espírito Santo está conosco. Eu creio que nós temos mais 1 minuto ou 2, mas o que é que nos fala o capítulo 13, que é o capítulo onde está a leitura em classe da lição? Ela fala de escolha, ou seja, Deus escolhe. Ela fala de envio, ou seja, Deus escolhe e também envia. Nós não precisamos nos precipitar. Ela nos fala de capacitação. Eu não preciso ficar pensando como é que eu vou convencer aquela pessoa da salvação. Não é você que convence. Não é a sua capacidade. É a capacidade de Deus. Deus quer usar apenas o nosso potencial. Mas também uma palavra final sobre direção. Ou seja, nós precisamos fazer a obra de Deus sob a direção do Espírito. E eu vou concluir, já que li a Bíblia apenas uma vez, nessa parada que vamos fazer agora. Eu peço que vocês que têm a Bíblia e estão me vendo e ouvindo, abram rapidamente no livro de Atos, capítulo 16, para ver algo maravilhoso nessa parte de direção. E quem sabe se não há pessoas aguardando essa palavra, que estão em dúvida, sem saber para onde ir, e o que fazer, quando agir. Atos 16, e veja que diz o versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Eu estive uma vez pesquisando isto aqui à luz do original, e a palavra impedido indica que eles estavam insistindo. Ninguém sabe se foi descuido deles, espiritual. Eles estavam insistindo contra a vontade de Deus. Deus colocou uma barreira. Diz que ele impediu. Igual numa barragem tem a terra, o concreto que barra a água. Ele pode fazer isso. E no versículo 7 diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aqui é diferente. Aqui eles não estavam querendo ultrapassar a vontade de Deus. Eles estavam apenas com a mente dividida. Vamos lá ou cá. E o Espírito Santo deu a direção. Isso ele quer fazer ainda hoje. E finalmente, o versículo 9, do mesmo capítulo, que diz assim: Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou, veja bem, não foi sonho, foi visão. Deus dá sonho, mas não vá confundir sonho com visão. Teve uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Deus, ele dirige de maneira diferente. Só porque Deus não está dirigindo você da maneira que dirigiu da última vez, não vai dizer que não é ele. Deus não é obrigado a agir todas as vezes como ele agiu uma vez. Nós devemos andar com a pessoa do Espírito Santo porque ele nos guia nesse particular. Então, é uma lição formidável. O Espírito Santo é a obra missionária. E não se esqueça, a palavra missionária aqui, ela está misturada com a palavra evangelização. Tecnicamente, qual é a diferença entre os dois? Geralmente, nós usamos o termo evangelizar quando se trata de trabalho local, na rua, no bairro, na casa, na área, na cidade. E geralmente usamos missões quando se trata fora. Tanto faz. A verdade é que, tecnicamente, há essa diferença. Mas Deus nos manda evangelizar e também missionar. Uma grande lição para a glória do nome do Senhor.